Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, essa é uma aula de Revolução Russa e eu vou falar com vocês hoje sobre um país que é somente o maior país do mundo. Ocupa 2 continentes, chega a ter invernos com menos de 21 graus. É um país que tem um processo histórico muito diferente do nosso, mas algumas coisas que aconteceram lá elas acabaram atingindo o nosso país, ao longo da história do nosso país também. Por exemplo, hoje eu vou falar de uma palavra que no nosso país circula muito. Vou falar sobre comunismo. Essa palavra circula na boca de várias pessoas. Às vezes algumas sabem o que elas estão falando, outras nem sabem o que elas estão falando de fato. Mas o comunismo fez parte da história da Rússia. A Rússia, ela travou em 100 anos muita mudança histórica. E eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre como que foram essas mudanças históricas. A minha aula está dividida em 4 blocos, vocês estão vendo aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre os reis russos, conhecidos como czares. Eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças que foram chegando no país e que foram tirando o poder desses czares. Vou falar sobre o novo regime que foi instaurado logo após a queda do rei. E também vou falar sobre a ditadura, uma parte não tão bacana da história russa. Bom, para a gente começar, lembrem que as minhas aulas elas têm várias informações na tela. É importante que vocês anotem essas informações para que vocês revisem em outros momentos no estudo de vocês. A Rússia, há 110 anos atrás, 1910, ela era um país gigantesco. Estava com 132 milhões de habitantes, ocupando já 2 continentes, mas infelizmente ainda era um país muito atrasado, porque ainda mantinha uma monarquia, sendo que vários países já tinham adotado outros sistemas políticos, e também tinha uma economia muito atrasada. Não tinham tantas indústrias e não tinha acordos econômicos com muitos países no mundo. A Rússia também era um país sem constituição, sem leis livres, e não ter constituição significa que não tinham tantas leis para organizar o país e todos os detalhes do país. Não tinha uma imprensa livre, né? Uma imprensa que pudesse falar aquilo que ela bem entendesse, que pudesse informar a sociedade de fato de tudo o que acontecia. A imprensa, né, os meios de comunicação estavam todos sob o controle da monarquia. Era um país completamente sem democracia, o poder estava centralizado somente com o rei e não tinha nem leis que limitassem o poder do rei. Então, se o rei fosse corrupto ou fizesse algum mal à sociedade, não haveria quem o julgasse. Esse tipo de poder, esse tipo de monarquia, ele tem um nome muito específico. Nós chamamos esse tipo de monarquia de absolutismo, porque não existe um primeiro-ministro ou não existe um parlamento que vete as decisões do rei ou que pare o rei se o rei estivesse fazendo algo ruim durante o seu governo. A última dinastia russa foi a dinastia Czar. Essa dinastia ela ficou por muito poder comandando o território russo e o último rei, Nicolau II, ele utilizava a polícia para controlar a sociedade, utilizava funcionários públicos, comandava o exército e o exército controlava a sociedade e controlava a igreja também. Todo esse controle e todos esses grupos que ele utilizava para que controlasse a situação fez com que a sociedade russa acabasse formando grupos secretos, grupos clandestinos que tentavam de alguma maneira atacar o rei e atacar o regime vigente da época. O artista Mayakovsky, ele fazia parte de um desses grupos clandestinos que lutavam contra esse sistema de controle ao qual a Rússia estava passando. E aí eu tenho um exemplo da arte do Mayakovsky aqui, bem bacana pra gente, em que tem 2 quadros. No primeiro quadro, vocês estão vendo uma cerca, vocês estão vendo uma espécie de poste ali com cadáveres
pendurados nesse poste. E vocês percebem que o militar que aparece aí na primeira imagem, ele está defendendo quem? Ele está defendendo a burguesia, a nobreza, o rei, a igreja. Ele está defendendo as classes que estavam no controle. Enquanto no segundo quadro, o mesmo soldado agora aparece defendendo o camponês, o operário. Essas palavras em russo, né, elas têm um significado, então está escrito ali, eis quem os soldados defendem agora, né, as palavras em russo que estão lá no cantinho, não dá para enxergar, né, na base da imagem ali, bem no canto abaixo, e ela representa um sonho, uma busca ao qual o povo queria. O povo queria liberdade e o povo queria poder, que não tinha. Na época, o poder estava centralizado só nas mãos do rei. O rei utilizava grupos de controle para que ele pudesse controlar a sociedade como um todo. O exército, por exemplo, usava violência para combater as rebeliões, matava, né, as pessoas que iam, protestavam e que eram suspeitas de alguma atividade contra o rei. Era um exército atrasado em relação ao exército de outros lugares do mundo. Tanto que, em 1914, o mundo entrou numa guerra muito devastadora. A Grande Guerra de 1914 envolveu vários países e a Rússia ainda não estava muito pronta para essa guerra, não. Então esse exército ainda não estava pronto para isso. Quem também controlava muito bem a sociedade, para o rei, era a Igreja Ortodoxa. A igreja era financiada, né, ela era sustentada pelo rei. O líder da igreja, o sínodo, ele era eleito pelo próprio rei. E tanto o líder da igreja quanto o rei, ele era visto por muita gente na sociedade como seres humanos divinos, como pessoas escolhidas pelo próprio Deus. Isso é a pura forma de como a igreja conseguia manipular as pessoas, né, aquelas mais frágeis, mais fracas, a não contestarem o seu rei, a não contestarem, né, a sociedade ao qual elas viviam, porque elas acreditavam às vezes que era uma escolha do próprio Deus delas, tudo isso que estava acontecendo naquele momento histórico, tá? Vamos conhecer um pouquinho da economia daquela época, como que era a Rússia, né, como que era a sociedade russa. A começar por ser um país extremamente rural, mas os equipamentos que tinham no campo eles eram muito ultrapassados. No final das contas, a colheita era muito baixa e não tinha comida para todo mundo naquela sociedade. O país também não lucrava com indústrias. Tinha indústria em no máximo 2 cidades e eram muito poucos exemplos de experiência industrial. Eu já falei para vocês que é o maior país do mundo, né? Só que toda a terra russa, todo o território russo estava na mão de somente 107 famílias. Essas 107 famílias viviam um contexto de vida luxuosa, riquíssimo, eram sustentadas por milhões de camponeses e os pobres camponeses que sustentavam essas pessoas viviam mortos de fome, doentes ou em condições de mendigos. Imaginem quão desagradável seria viver numa sociedade dessa e fadado a ter uma vida assim, tão difícil e tão complicada. Foi isso que motivou algumas mudanças naquele país. Primeiro, né, chegaram alguns sonhos e chegaram algumas inspirações no território russo. Né? Algumas pessoas que liam muito, que estudavam muito, já sabiam que em outros países haviam acontecido lutas e essas lutas elas estavam inspiradas em ensinamentos de filósofos e de pessoas que buscavam novos modelos de sociedade, como por exemplo, né, as ideias do anarquismo ou as ideias comunistas. Na descrição desse vídeo eu vou deixar uma videoaula de filosofia para vocês que fala um pouquinho sobre o Karl Marx, que é uma das pessoas que idealiza aí o comunismo, e eu vou deixar um vídeo da professora Janaína explicando um pouquinho para vocês sobre a história do Marx e sobre o legado do comunismo, tá? De todas as ideias que chegaram na Rússia, eram muitas, não só do comunismo, não só da anarquia, chegaram ideias de como, por exemplo, a sociedade deveria ter liberdade de pensamento, liberdade de se organizar, de como a sociedade russa deveria ser livre, ter uma imprensa livre, ou ter eleições democráticas, né, fazer uma eleição como seu próprio rei. Aqui no Brasil, nessa época, nós já éramos, né, uma república, nós já escolhíamos presidente, não éramos mais governados por um rei. Algumas ideias na Rússia também
elas falavam sobre direitos sociais, direitos trabalhistas, mais qualidade de vida para os trabalhadores. Aos poucos, as pessoas foram se organizando e foram travando marchas para ir falar com o rei, para dialogar com o rei e trazer essas ideias para o rei. Um exemplo disso foi no Palácio de São Petersburgo, aonde ficava, né, na maioria das vezes, a realeza, e em 1905 o povo travou uma manifestação pacífica até o Palácio de São Petersburgo. Só que o exército assassinou cerca de 1.000 pessoas nesse evento, o que ficou conhecido na história como Domingo Sangrento, algo que motivou mais ainda o povo a lutar contra toda aquela dominação ao qual eles viviam. E dessa vez, o povo ficou mais organizado e começou a fundar sovietes, que eram grupos que eram formados por operários, e o objetivo desses grupos era expandir a luta e conscientizar cada vez mais as pessoas sobre tudo o que estava acontecendo até que o território russo e as pessoas que lá estavam pudessem derrubar o rei de uma vez por todas. O czar ficou morrendo de medo, ficou acuado, e aí o czar resolveu tomar uma decisão pela primeira vez. Ele criou um parlamento, conhecido como Duma. Esse parlamento, ele teve, no começo da sua formação, algumas missões. Primeiro, ordenar uma constituição. Então as pessoas que fizeram parte da Duma tinham que escrever algumas leis para organizar o país russo. Eles também deveriam encontrar alguma maneira de minimizar as manifestações, ou seja, perseguir os sovietes. No final das contas, o czar primeiro ele criou esse parlamento e muitas pessoas elogiaram, olha que bacana, que avanço, mas o czar voltou na maioria das suas propostas. A Duma, na verdade, só podia aprovar aquilo que ele determinava correto ou não, e se ele não concordasse, ele poderia vetar. Então a Duma acabava tendo um poder muito limitado, né, às ideias do czar. Já na altura de 1914, o czar aceita e a Rússia entra para a Grande Guerra, o que é muito ruim para a história dos russos. Os russos mandaram 15 milhões de soldados para a Grande Guerra. Só que na foto aí vocês estão vendo, até parecem, né, bonitinhos, arrumadinhos e tal. Só que, gente, isso daí é uma foto, né, de gente de alta patente. Os soldados realmente não tinham nem bota e nem arma para poder participar dessa guerra direito. E essa foi uma guerra que trouxe um grande número de mortes e gente que desistiu da carreira militar, de deserções. Em 1917, a economia russa ela vai atingir um colapso muito grande e a Rússia não vai suportar mais nem continuar essa guerra e nem alimentar, né, seus próprios habitantes. E aí o povo se junta em vários locais do país russo sob o lema Terra, Democracia, República e Liberdade. Ou seja, praticamente quase toda a população russa já estava insatisfeita com a monarquia, com o czar, e eles queriam mudanças o quanto antes. E essas mudanças vão acontecer quando a Duma assumir o poder e afastar o rei do poder em 1917. Quando a Duma assumiu o poder, o czar, ela assumiu assim que o czar renunciou. A situação do país era tão grave que o próprio rei precisou renunciar e aí uma parte da Duma assumiu. A Duma ela era dividida em grupos e cada grupo com ideia diferente, né? Esses grupos não foram propostos pelo rei, é porque as pessoas que estavam lá, elas tinham maneiras diferentes de pensar e aí existiam dois grupos muito fortes. Um dos grupos, chamados de mencheviques, eles que vão tomar o controle do país quando o rei renunciar. E eles eram muito conservadores, eles não queriam tantas mudanças como o povo queria. Mas os mencheviques vão ser importantes para organizar a jornada de trabalho do povo de 8 horas diárias de trabalho, né, para que não ficasse tão exagerada. E eles também vão fazer algo que é muito importante, eles vão anistiar pessoas que foram exiladas ou que foram presas por questões políticas. Então, se alguém foi preso porque estava na frente de uma manifestação ou porque estava organizando algo contra o poder do rei, essa pessoa, a partir de agora, tinha o direito de anistia, ou seja, ela poderia voltar a ter a sua vida normalmente, fora do exílio, fora da sua prisão.
Os mencheviques eles não vão levar à frente, não vão tornar realidade uma reforma agrária. Então o país continua na mão de poucos, né? Poucas famílias muito ricas continuam com muitas terras. E o país vai continuar envolvido na Grande Guerra. Só que quando os presos políticos começam a voltar, quando algumas pessoas começam a usar o seu direito de anistia, uma pessoa muito importante volta e um outro grupo da Duma se fortalece, os bolcheviques, que eram mais radicais e que queriam mudar tudo naquela sociedade, queria mudar extremamente. Essa pessoa que estava voltando e que ajudou os bolcheviques a se organizarem muito bem foi Vladimir Lenin. Quando ele voltou, ele auxiliou os sovietes, né, a se organizarem, a ter uma pauta para tomar o poder realmente e para instaurar o socialismo, um regime político, né, e o Lenin tinha um lema nas suas palavras, era o lema paz, pão e terra. Então vocês vão perceber aí que o lema do Lenin ele era sensível para o povo. O povo lendo, né, esse lema paz, pão, terra, vendo esse lema, ia acabar aderindo forças à luta bolchevique, porque realmente o povo precisava de paz, precisava de comida e precisava de um lugar. Em novembro de 1917, pouquíssimo tempo depois dos mencheviques assumirem o poder, os bolcheviques, através de manifestações e através de pressão, eles assumem o poder da Rússia e eles vão deixar muito claro que o foco do governo deles vai ser a melhoria de vida do camponês e do operário. O símbolo do governo bolchevique é a foice e o martelo. A foice significando aí os camponeses e o martelo significando os operários. Então a Rússia, a partir daqui, turma, já não é mais uma monarquia, né? Já está num novo regime que a gente vai chamar de Rússia revolucionária, sob o poder dos bolcheviques. Mas os bolcheviques, eles eram muito radicais. No governo do Lenin, ele tirou a Rússia da guerra. Ótimo, isso foi muito bom para a Rússia. Ele assinou um tratado de paz com a Alemanha, e aí começou algumas políticas que elas foram muito polêmicas para a época. Ele confiscou as propriedades rurais. Então, as famílias que eram donas de grandes territórios, de grandes terras, passam a ter as suas terras cedidas para o Estado, e o Estado e o governo vai redividir isso para a sociedade ou para um grupo da sociedade de alguma maneira. Os bens da igreja também vão ser confiscados. A igreja ela era detentora de muitas terras na Rússia e o governo vai retirar essas terras da igreja também. Os bancos e as indústrias não vão ter um dono, um burguês, elas vão pertencer também ao governo. E quem era investidor, quem era dono de indústria, essas pessoas vão ficar muito descontentes. O exército e a marinha também vai ficar muito descontente, né? Porque depois da Primeira Guerra Mundial não houve nem tanto reconhecimento e nem tanta presença militar como eles desejavam. E isso vai fazer com que se forme na Rússia pessoas contra o regime do Lenin, os contra-revolucionários. E outros países que estavam com medo desse avanço do socialismo e desse avanço das ideias do Lenin, esses países vão acabar ajudando esses exércitos contra-revolucionários que vão se formar na Rússia. Já deu para vocês perceberem que algumas pessoas apoiam Lenin, outras não apoiam Lenin. O que vai ficar conhecido na história como o Exército Vermelho, que é o exército do Lenin, e o Exército Branco, que era o exército contra-revolucionário. Esses dois exércitos se conflituando dentro do próprio país russo, dentro do próprio território, e o país entrando no que a gente conhece como guerra civil. Duas forças se degladiando lá dentro até a morte. Bom, o que vai acontecer depois disso, né? O exército do Lenin, ele vai ter vitória sobre o exército branco depois da guerra civil. Essa não foi uma guerra muito fácil para a Rússia perdeu 13 milhões de pessoas, né? Tem um quadro aqui do Ivan Vladimirov, de 1919, que se chama Nos Porões da Tcheca. O governo do Lenin, ele ficou extremamente violento com a sociedade e não permitia nenhuma controvérsia ao seu sistema, às suas ideias. E no momento, aquilo que era um sonho, né, a sociedade sonhando com o poder chegando ao pobre, chegando ao operário, isso passa a se tornar uma ditadura.
porque o governo vermelho, o governo do Lenin, detinha as regras da sociedade, as pessoas deveriam segui-las ou elas eram caçadas e mortas. Ou seja, a sociedade russa não conseguiu fazer do socialismo um bom socialismo e um socialismo que fizesse o país progredir naquela época. Muito pelo contrário, o país passou novamente a ser um país que perseguia e que matava as pessoas e que não dava direito de liberdade, não tinha discussão e nem debate num país como esse. O maior exemplo disso foi o assassinato do Nicolau II, do czar, e todos os partidos políticos foram extintos. Só passou a existir o Partido Comunista, que era o partido que estava no poder. A imprensa passou a ser controlada pelo Partido Comunista. Os opositores assassinados, presos, exilados. Os sovietes, que se formaram para conscientizar o povo, agora mudaram. A função deles era obedecer o Partido Comunista e as determinações do Partido Comunista. E a Rússia deixou de se tornar Rússia. Ela passou a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A sigla desse termo é o RSS. E o apelido, que muita gente já escutou, União Soviética. O Lenin ficou no poder até 1924. De 1924 houveram algumas disputas e quem assume, o controle da União Soviética e quem assume o controle do Exército Vermelho, de todos os mecanismos de controle da União Soviética, passa a ser o jovem Joseph Stalin. Esse homem vai eliminar todos os inimigos, ele vai usar o Exército Vermelho para caçar as pessoas em casa realmente. Tudo passa a ser controlado, a vida das pessoas, a educação das pessoas, aquilo que as pessoas vão consumir passa a ser controlado pelo Estado, pelo Partido Comunista. A igreja deixa de ter liberdade de espaço, nesse território, as pessoas passam a não ter liberdade política e há uma coisa muito curiosa aí. Nos anos 50, o Stalin vai ficar no poder até os anos 50. E nos anos 50, a Rússia já tinha atingido ali no governo do Stalin muita recuperação. Ela conseguiu se tornar uma grande potência e para entender o que aconteceu e por que a Rússia se tornou uma grande potência, é importante que vocês continuem a estudar sobre a história da Rússia. Ela vai participar da Segunda Guerra Mundial. O Stalin ele é muito mais maléfico do que o que eu estou mostrando aqui para vocês. O Estado do Stalin, ele vai ser um Estado muito criticado, um governo muito criticado, principalmente pela falta de reconhecimento aos direitos humanos. Muita gente vai ser perseguida, vai ser assassinada. Em contrapartida também, o inimigo, a Alemanha, vai atacar muitos judeus durante a Segunda Guerra Mundial e existem momentos históricos em que a Rússia, em que a União Soviética, ela abre espaço para esses judeus. Então, a União Soviética ela começa a aparecer numa disputa, num panorama mundial. Para falar um pouquinho sobre essa disputa, sobre esse panorama mundial e sobre como a violência ela se torna muito mais forte a partir dos anos 20, eu vou pedir para que vocês assistam às aulas de Primeira Guerra Mundial, de crise de 1929, de Segunda Guerra Mundial, porque são aulas essenciais para vocês entenderem o quanto a Rússia se desenvolveu, por que ela se desenvolveu, o que foi a guerra, o que foi a indústria de guerra e o que fez a história do século anterior ser uma história tão difícil e tão desagradável, com tantas mortes assim. Eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham entendido bastante informações. Até uma próxima.